Fala galera, trazendo mais uma videoaula para vocês. Aqui é do canal Física Einstein e suas tecnologias, aqui quem fala é Jackson. Então hoje nós resolveremos alguns exercícios relativos ao conteúdo cinemática vetorial. Então a gente vai para a primeira questão. Então na primeira questão, uma questão universitária. Na figura a seguir estão desenhados dois vetores, x e y. Esses vetores representam deslocamentos sucessivos de um corpo. Qual é o módulo do vetor igual a x mais y? Então a gente dá para observar que tem um vetor aqui x, se deslocando nessa direção aqui verticalmente para cima e também se deslocando horizontalmente para a direita. E eu tenho um vetor y se deslocando para baixo verticalmente e também vindo para a direita. Então vamos lá, meu aluno. Deixa eu abrir aqui o caderno para que a gente possa fazer esses cálculos. Então vamos lá, estamos no caderno. Aqui eu tenho os vetores. Siga a seta do mouse, aqui é o vetor x e o vetor y. Então, para eu começar a calcular, eu tenho que desenhar o plano cartesiano, que é o eixo x e y. O y vai estar na vertical e o eixo x vai estar na horizontal. Então aqui é o y e aqui é o x. Então no cálculo dos vetores, os valores de x é conhecido como a letra I. E nos cálculos do eixo y é conhecido como J. Então vamos ver aqui essa direção e esse sentido desse vetor x. Percebam que ele sobe 5 quadrinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se ele subiu 5 quadrinhos para cima, então quer dizer que ele está no sentido que? Vertical. Então, se foram 5 quadrinhos para cima, significa dizer que esse número será positivo. E também ele se deslocou, o vetor x, 3 casas, 1, 2, 3 casas para a direita. Se foi para a direita, significa dizer que também esse sinal será o quê? Positivo. Então vamos lá fazer a composição do vetor x. Então o vetor x vai ser igual a quem? Se ele se deslocou 3 casas horizontalmente, 1, 2, 3 casas horizontalmente, então isso significa dizer que vai ser 3i. Mas ele se deslocou 5 casas para cima, verticalmente. 1, 2, 3, 4, 5. Está bem aqui a ponta dele. Então vai ser 5j. Então vamos para o vetor y. Fazer a composição do vetor y. Perceba que ele se deslocou uma casa para a direita, então significa dizer que esse sinal aqui será positivo, e se deslocou 1, 2 casas para onde? Para baixo, verticalmente, então significa dizer que esse sinal é o que? Negativo. Então aqui a composição do vetor y vai ser desta forma, 1i menos 2j. Mas a questão está pedindo a soma do vetor x mais y. Então é o que eu vou fazer, a soma dos dois vetores. Percebam que aqui, ó, 3i mais 1i vai dar quanto? 4i. 5j menos 2j vai dar quanto? Mais 3j. Então, para eu resolver esse cálculo, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Elevar a hipotenusa ao quadrado será igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, isso vai ser igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, aqui, se eu tenho uma potenciação, para o segundo membro vai de que forma? Uma radiciação. Então, x mais y
será igual a raiz quadrada 4 ao quadrado, será 4 vezes 4, 16, mais 3 ao quadrado vai ser igual a 9. Então, x mais y será igual a raiz quadrada de 25. E a raiz quadrada de 25, moleza, é igual a 5 centímetros. Então, o módulo do vetor dessa soma será quanto? O módulo 5 centímetros. É como eu disse, o módulo será um valor numérico acompanhado de sua unidade de medida. Por que 5 centímetros? Venha comigo, aluno. Bem aqui na questão, cada quadrinho desse daqui vai equivaler a 1 centímetro. Beleza? Então essa foi a questão resolvida de número 6. Então vamos lá para a questão 8. Questão 8 é: uma equipe de salvamento marítimo recebe em seu posto um sinal de um navegante em alto mar, fornecendo as seguintes coordenadas a partir do posto de salvamento. Então o navegante disse o quê? 16 km na direção oeste-leste e sentido para leste. Então ele está dizendo o quê? Que essa direção vai ser horizontal, que ele está dizendo oeste, leste. E sentido para leste, então o sentido vai ser para leste. Ele está dizendo que o sentido será para a direita. Então ele disse 16 km. Então aqui, cada quadrinho desse é 4 km, então 4, 8, 12, 16, vai parar bem aqui. E a segunda coordenada ele disse o quê? 12 km na direção sul-norte. Então, o sul-norte é na vertical e sentido para o norte. Sentido para o norte, ele está dizendo que o sentido é para cima. Então, ele disse 12. Então, cada quadrinho desse é 4, 8, 12. Então, o navegante vai estar localizado bem aqui. E aqui estava pedindo a letra A para reproduzir no caderno e localize a posição do navegante. Então, nós fizemos isso. Vamos para a letra B. A letra B está pedindo para calcule a menor distância para a equipe de salvamento chegar ao navegante. Então vamos lá para o meu caderno interativo. Então no meu caderno interativo já fiz um esboço. Então aqui é a questão 8. Questão 8, a letra B. Então vamos lá. Então cada quadrinho desse, ele disse que era 4 km. A primeira direção que ele disse, direção... Ele disse 16 quilômetros oeste, leste. E o sentido, ele disse para leste, sentido leste. E a outra direção, que é justamente, eu vou desenhar logo o vetor aqui. Então o vetor será esse daqui. Está de vermelho. Aqui eu vou chamar vetor B. Vetor B. Então vamos lá para outra coordenada. Ele disse que a direção era 12 km do norte e o sentido, ele disse que era para o norte. Sentido para o norte. Então ele vai ter justamente esse outro vetor aqui. Então eu vou chamar esse vetor de C. Então vamos lá, meu aluno, preste atenção. Para eu calcular, essa figura aqui está aparecendo com triângulo retângulo. Então aqui os vetores estão perpendiculares. Se estão perpendiculares, eu vou utilizar o teorema de Pitágoras. Então vamos utilizar o teorema de Pitágoras. Iremos utilizar o teorema de Pitágoras, que nós sabemos que é a hipotenusa ao quadrado. Então a hipotenusa, eu vou desenhar aqui o vetor resultante. Ao quadrado vai ser a soma dos catetos ao quadrado. Então vai ser a hipotenusa ao quadrado, vai ser a soma dos catetos. Um cateto é B e o outro cateto é C. Então vamos fazer esse cálculo.
Então vai ficar dessa forma. O vetor resultante ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O vetor resultante ao quadrado vai ser igual a 16 ao quadrado mais 12 ao quadrado. Subir mais um pouquinho aqui. Então o vetor resultante será igual a 16 ao quadrado 256 mais 144, que é 12 ao quadrado. Fazendo a soma, vai ser igual a 400. Se aqui nenhum membro tem potenciação, ele vai para o outro membro com um sinal diferente. Então, o sinal diferente é quem? A radiciação. Então, o inverso da potenciação, radiciação. Então, vai ser a raiz quadrada de 400. Então, o vetor resultante será igual a 20 km. Então, o menor percurso para a equipe de salvamento chegar no local será justamente essa daqui, que é o vetor resultante. Então, será de 20 km. Última questão. Questão 10. Sabemos que os vetores R1 e R2 formam entre si um ângulo de 60 graus. Conforme a figura, determina o módulo do vetor soma, que é o vetor resultante, conhecendo o vetor R1, 3 metros, que é esse que está de vermelho. R2, 5 metros, que está de azul. E o cosseno de 60 graus, que é o cosseno, o ângulo formado entre os dois, vai ser 1/2. Então, aqui vai dar justamente a característica do paralelograma. Então, iremos utilizar a lei dos cossenos. Então, vamos lá para o caderno interativo. Então, no caderno interativo, vamos desenhar os vetores, que é o ângulo, que vai ser 60 graus, R1, R2. R1 equivale a 3 metros, R2, 5 metros. Então, a gente vai utilizar a lei dos cossenos para eu calcular justamente o vetor soma. Será o vetor resultante ao quadrado é igual a R1 ao quadrado mais R2 ao quadrado mais 2 vezes R1 vezes R2 e o cosseno do ângulo. Então, o vetor resultante, que é o vetor soma, vai ser igual a 3 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 2 vezes 3 vezes 5 vezes 1/2. Que o cosseno de 60 graus é 1/2. Então, o vetor resultante ao quadrado vai ser igual a 9 mais 25 mais 15. R ao quadrado, vetor resultante ao quadrado é igual a 49. Então, o vetor resultante vai ser igual a raiz quadrada de 49. Se aqui eu tenho potenciação, o inverso da potenciação, radiciação. Então, vamos lá, a raiz quadrada de 49 vai ser igual a 7 metros. Então, esse que é o resultado, vetor soma. Terminando mais uma videoaula, uma série de exercícios. Esse vídeo ficou um pouquinho longo. Se vocês gostaram, deixa o seu like, se inscreva no canal, que é importante para a gente continuar ainda produzindo vídeos. Me sigam lá nas redes sociais, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Desde já agradeço, obrigado e bons estudos.